As 4 perguntas que os pais mais me fazem. Por que eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Como e quanto? Então, eu vou dar aqui de bandeja rapidinho. Por que a gente tem que falar, gente? Porque falando ou não falando, a criança vai construir o conceito dela de sexualidade como nós construímos. É ilusão, gente, pelo amor de Deus, vocês pais que estão achando que os meninos só estão brincando com joguinhos, só fica vendo bobeirinha, a exposição à pornografia com a pandemia foi para 8, 9 anos. A máquina dessa estrutura é violenta, vocês estão cansados de saber. Vocês ficam passando, um segundo que você para, você começa a receber um monte de coisa daquilo. Então, assim, é um mecanismo, é uma logística que a gente não tem ideia. Então, se a criança, ela não precisa saber escrever. Se ela falar, se ela escrever pintinho, borboletinha, florzinha, pode aparecer conteúdo erótico. Então, isso é importantíssimo para os pais. Por isso que a educação, ela é um pacote. Por quê? Se os pais brigam com o filho porque ele derrama um suco, quebra um copo, rabisca a parede, suja a roupa, vocês acham que a criança já começa a esconder porque meu pai está vendo, porque eu tenho que esconder porque eu vou apanhar? Qual a chance dessa criança contar para o pai que ela está passando por um abuso? Que ela está sendo violentada? Então, assim, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E a gente está cansado de saber que a questão de abuso sexual, 70% acontece dentro de casa. Não é o saco, o homem do saco que vai passar e pegar, não. É o tio, é o avô, é o padrasto, é o primo. A educação sexual começa em casa e começa desde que a criança nasce, da demonstração da relação dos pais no dia a dia, na vida, e é essa natureza mesmo que a gente deve trazer. E como que se faz isso? Nós tivemos um podcast com a sexóloga Cida Lopes, que é onde a gente falou de valores, de crenças e todo esse desafio que a gente carrega nesse assunto. E agora a gente trouxe a Cida aqui novamente, junto com o Dr. Wimmer, para falar desse assunto. Vamos soltar os grilos, Cida? Vamos embora. Então vamos. Ô Cida, quando a gente fala que a educação sexual começa em casa, como é que é isso? Começa antes da criança nascer, né? Porque, assim, hoje com o ultrassom, que dá até para ver com o que o bebê parece, né? É verdade. É muito difícil. Agora com esses chá revelação, é muito difícil os pais não saberem o sexo do filho. E na hora que você vai preparar um enxoval, escolher o nome, brinquedo, decoração, roupinha, babadinho, se é azul, se é neutro, isso já é educação sexual. A criança nasce, mas o mundo já está preparado para ela. E é muito interessante porque nós colocamos dentro de toda a história, quem não ouviu o podcast passado, vai, porque vocês vão entender muito mais e dar muito mais significado para o que nós vamos conversar hoje. Nós colocamos a nossa história, o nosso conceito na vida da criança. Então, um bebezinho que nasce com 3 dias e a mãe vai limpar o pintinho fica duro e o pai fica todo orgulhoso, olha o meu filho como ele é macho, o menino nem sabe o que está acontecendo. Mas nós já colocamos, damos nome para as reações, né, para a manifestação que ela tem. Então, antes da criança nascer, nós já estamos educando, porque a gente já se prepara para isso. O jeito que é, e é muito interessante assim, na hora que a gente começa a observar, recém-nascido, 1 semana menina, 1 semana menino, o tom de voz que é falado por menina é diferente, o jeito que sacode essa criança é diferente, a força, a forma, a delicadeza, o tom de voz para o menino, os apelidos, meu filho, filhão, menininha, florzinha, princesa. Isso já é educação sexual, porque a criança, a primeira fase dela, gente, é sensório motor. O que é isso? Não tem linguagem, é corpo puro, passa direto, né? Então, a nossa educação sexual é antes da criança nascer, né? Essa vai te dar trabalho quando crescer. Vai. Agora você vai pagar seus pecados, né? E quando a gente vai vendo, ou seja, toda essa troca, os pais têm que se preocupar. Não pode abraçar, não pode beijar na frente da criança, isso não é apropriado? Não, eu não comungo com essa ideia. Eu acho que o amor
É lógico que tem que ter o limite. Foi o que eu falei a última vez. Assim, ninguém vai transar e chamar os filhos para ver, falar, olha como é que nós ainda transamos. Não. Mas a manifestação de desejo, de carinho, traz segurança para a criança. Porque uma criança não fica com medo do pai ir embora, da mãe ir embora, quando eles estão abraçando. Eles ficam com medo depois de uma briga. O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Né? Briga a gente pode mostrar, né? E briga a gente mostra. Mostra sem medo, né? Sem medo. Sem medo. Quando não sobra para criança, né? Sim. Uhum. Então é importante a gente trazer realmente como essa natureza do dia a dia. Sim, E como a gente falou no podcast passado, quando a gente fala sobre essa mudança de valores, essa nova forma de olhar sobre a educação sexual, e daí quando vem aquelas perguntas desafiadoras... Maravilhosas. Isso. Como é que esse pai faz para saber as respostas para isso? As 4 perguntas que os pais mais me fazem. Por que eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Como e quando? Então, eu vou dar aqui de bandeja rapidinho. Por que a gente tem que falar, gente? Porque falando ou não falando, a criança vai construir o conceito dela de sexualidade como nós construímos. É ilusão, gente, pelo amor de Deus, vocês pais que estão achando que os meninos só estão brincando com joguinhos, só fica vendo bobeirinha, a exposição à pornografia com a pandemia foi para 8, 9 anos. A máquina dessa estrutura é violenta, vocês estão cansados de saber. Vocês ficam passando, um segundo que você para, você começa a receber um monte de coisa daquilo. Então, assim, é um mecanismo, é uma logística que a gente não tem ideia. Então, se a criança, ela não precisa saber escrever. Se ela falar, se ela escrever pintinho, borboletinha, florzinha, pode aparecer conteúdo erótico. Então, isso é importantíssimo para os pais. Por isso que a educação, ela é um pacote. Por quê? Se os pais brigam com o filho porque ele derrama um suco, quebra um copo, rabisca a parede, suja a roupa, vocês acham que a criança já começa a esconder porque meu pai está vendo, porque eu tenho que esconder porque eu vou apanhar? Qual a chance dessa criança contar para o pai que ela está passando por um abuso? Que ela está sendo violentada? Então, assim, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E a gente está cansado de saber que a questão de abuso sexual, 70% acontece dentro de casa. Não é o saco, o homem do saco que vai passar e pegar, não. É o tio, é o avô, é o padrasto, é o primo, principalmente em relação às meninas, porque todos os dois sofrem, mas em relação à proporção em relação às meninas é muito maior, né? Então, ter essa liberdade de saber que, assim, eu posso confiar, eu tenho alguém que cuida de mim, isso é essencial. O significado da palavra intimidade, né? Sim. Intimidade não é sexo, intimidade é transparência, é sinceridade, né? Então as pessoas precisam ter mais intimidade. Sim, né? Dentro dessas 4 perguntinhas. Então, por que nós temos que responder, gente? Porque respondendo ou não respondendo, conversando ou não conversando, nossos filhos vão construir o conceito dele. Se eu quero que eles construam um conceito muito mais bonito, que eu quero, porque assim é interessante, eu pergunto para os pais assim, como que vocês gostariam que sua filha vivenciasse a sexualidade dela quando adulta? Aí eles idealizam, eu quero que ela seja feliz, que ela tenha prazer, que ela tenha autonomia. O que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Porque não vai cair do céu, isso não é comprado, né? É pelo que foi permitido, pelo que ela foi construindo, pelo que ela viu na relação dos dois. Então, o que a criança aprende aconteceu com nós e vai acontecer com nossos filhos. O que nós aprendemos e entendemos e incorporamos do que a gente vê é muito mais do que o conselho que é dado, o discurso que fala uma coisa e não está vivendo nada daquilo. Pelo contrário, gera perda da credibilidade. Sim, e traz conflito para a criança. Como que minha mãe pede para eu fazer isso e ela não faz nada daquilo que ela está me pedindo? Sim. Então, por que nós precisamos falar? Para a gente estar junto delas, para a gente poder facilitar e favorecer que elas realmente construam um conceito que vai facilitar a vida delas. Porque, para mim, a sexologia clínica, gente, que é sofrimento em cima de crenças, de tabus, são sofrimentos que poderiam ser totalmente evitados. Desnecessários. Totalmente desnecessários, né, Vime? Por isso que o meu coração fica partido quando eu penso assim, gente, não é possível. E ainda hoje, o tanto que isso ainda é alimentado. Então, por quê? Porque nós podemos fazer diferença.
Sim. É difícil. Nós somos a primeira geração que nós estamos questionando isso. Eu duvido que meu pai tenha deitado na cama e pensado, ai, será? Estou exagerada, coitado dos meus filhos. Minha mãe eu acredito, mas meu pai eu acho que não. E eu acho que tem muito essa crença, se eu contar para o meu filho, se eu falar, eu vou gerar curiosidade. Sim, eu vou incentivar. Então eu não vou falar nada. E é o contrário. Pesquisa está aí provando. Quanto mais educação, quanto mais informação, maior a possibilidade da criança fazer uma escolha mais consciente. Mas a iniciativa deve partir da criança nesse aspecto. O quê? Porque muitos pais querem informar antes da hora. Não sei, eu não sei. Porque assim, o que eu defendo? Até a própria literatura, muitas vezes, porque assim, para todas as linhas existe pessoas que defendem uma coisa, existem pessoas que defendem outra. Então, por que deve falar? Porque falando ou não falando vai construir. Se eu quero fazer parte da vida dos meus filhos, de uma coisa mais importante da vida dele, que eu esteja perto. Certo. O que eu falo? O que muitas literatura fala? Espera seu filho perguntar. Eu não comungo com isso. Por quê? Por que a gente não espera o nosso filho perguntar sobre a festa do aniversário, para onde que vai viajar, qual que vai ser as férias? Por que eu tenho que esperar só a questão da sexualidade? Então, sinal que esse assunto é um assunto que tem que ter hora, tem que ter idade, tem que ter porquê, tem que ter como. Eu acho que é uma forma da gente olhar isso diferente. A omissão, o silêncio também é uma forma de repressão. Né? Então, o que eu comungo? Um filho fazer uma pergunta para o pai, para a mãe, independente da pergunta, é a maior declaração de amor que você poderia receber dele. É completamente diferente do que a gente aprende, que é falta de respeito. Como é que você me pergunta uma coisa dessa? Né? Porque é só a gente pensar, nós adultos, gente, com quem que nós confidenciamos as nossas dificuldades. Conta piada, eu conto para vocês aqui, se tiver cerveja, então fica até amanhã. Um monte de vantagem. Agora, com quem que eu divido que eu tenho vergonha até de pensar? Certo. Dos meus limites, das minhas dificuldades, das minhas fantasias, do meu imaginário. Com quem que eu divido isso? Com quem tem aquele não vínculo, é com o marido, conforto. Não é com a esposa, não é muitas vezes com a parceria, não é com a mãe, não é com o pai. Agora imagina se fosse. Qual a diferença na nossa vida se eu tivesse tido uma mãe que eu não precisava ter filtro? Deixa eu explicar uma coisa. Eu fiz um comentário, você mostrou um ponto de vista diferente, eu concordo com você. Mas eu só quis pontuar que existem pais que são ansiosos e se precipitam. Sim. Por exemplo, vou levar meu filho despertar uma sexualidade. Com certeza. Então, essa precipitação de pais, às vezes ansiosos, ela traz um problema. Isso que eu queria esclarecer. Não, concordo com você. Infelizmente, ainda hoje, eu acho que assim, eu sou super otimista, mesmo em relação à adolescência, porque eu acho que é a primeira geração que tem a possibilidade de aprender e descobrir junto. Mas ainda hoje tem tios, tem colegas mais velhos, tem primo mais velho, que leva menino, que contrata garota de programa, sem perguntar para o menino se é isso que ele quer. Gera um trauma. Sim, mas é muito. Eu que trabalho com disfunção sexual psicogênica, porque pensa na virgindade, pensa na menina, é como o ímã, isso aí vem da história, o valor disso aqui. Mas ser virgem é quem nunca teve um contato, que nunca teve uma penetração. E é virgem o menino e virgem a menina. O menino já tem que nascer profissional, isso é desumano. É desumano. Né? Ô Cida, e nesse seu livro maravilhoso, esse é lindo. O título já fala muita coisa, Soltando os Grilos. E é muito interessante, porque além de trazer a ilustração e trazer a conversa dos irmãos, que tudo começa de dois irmãos, a irmã mais velha, o irmão mais novo. E uma pequenininha que fica dando pitaco. Que no tabu ali de que, já que a gente não pode falar sobre isso com nossos pais, então a gente vai descobrir. E ele se dispõe a reunir os amigos e fazer uma caixa de dúvidas. E a mais velha vai lá, ela tem aula, ela pergunta ao professor e vai descobrindo. E por que eu estou falando isso? Porque você sabe que com isso vai trazendo a jornada. Mas então tem um carinho.
então tem um afeto, Sim. então por isso que isso acontece. E esse volume de informações vai dando aquele aconchego para entender. Sim. Gente, mas eu não tenho que ter pressa. Sim, lógico. Porque as coisas vão acontecer. Então aí eu acho que a força realmente que a gente tem que trazer de quando o conhecimento ele traz luz. É libertador. E ele traz calma. Sim. E não aquela crença que existe que se eu falar sobre o assunto, aí eu vou trazer curiosidade, Sim. aí eu vou incentivar, estou perdendo autoridade, eu estou consentindo. Isso. É totalmente distorcido, né? E eu imagino que a sua trajetória para esse livro foi a vida como ela é, como das suas experiências. Eu acho que um dos diferenciais, assim, meu, como educadora sexual, é porque eu vou na sala de aula. Eu não enquadro a criança de 2 anos, tem que fazer isso, de 4 anos, tem que ter isso. Eu vou na sala de aula, por exemplo. Eu já tinha feito uma coleção sobre sexualidade e voltei agora, que esse aí eu fiz lá, lancei ele no programa do Jô. Esse aí tem 5 anos, né? Foi de 2017 ou até mais. Mas, assim, eu vou na sala de aula, ainda eu tenho algumas escolas que eu desenvolvo projeto para eu saber o que os meninos estão perguntando agora. Qual é? Porque não tem linguagem errada, não tem pergunta que não deveria ser feita, não tem vocabulário que não deveria. É o que a criança sabe. E nós, adultos, a gente tem que ter esse olhar para a criança, né? Para esperar, para ver o que é que ela... Como que ela pergunta, né? Porque isso é que vai dar liberdade. Sim. A sexualidade, ela a gente vive dos apelidos. As nossas relações é assim. Né? A gente põe apelido, cada casal arruma suas senhas, arruma sua forma de falar, e a criança também. Então, a criança, quando sabe que pode confiar nos pais, gente, o que é o mais importante para mim de tudo é preservar o vínculo. Toda pergunta sobre educação sexual, sobre sexualidade, a gente quer muito mais saber se eu posso confiar em você, se você me aceita. São sinalizações nos meus meses do que querer uma resposta super arrumadinha. Só que muitas vezes o pai não tem essa noção, né? Ele fica preocupado que tipo de resposta que eu vou dar. Porque até a própria literatura também acaba nos aumentando nossa culpa. Porque quando fala, como que eu devo responder sobre as perguntas de sexualidade que meus filhos falam? A maioria das pessoas fala, gente, responda com naturalidade. Agora vocês vão me falar aonde que a gente compra a tal da naturalidade. É no quilo, no litro. Sim. Como que eu vou tratar de forma natural uma coisa que não é natural nem para mim? Eu não dou conta nem de falar com a mulher que eu estou transando ou com o homem. Né? No caso, casal hétero. Então... Qual é a primeira coisa, gente? Recebeu uma pergunta? Agradeça. Meu filho, obrigada. Minha filha, obrigada por você estar me perguntando isso. Depois você pode descabelar, gaguejar, ficar vermelho, perder a voz. Mas assuma. Assuma. Eu não dou conta. Não é a sua pergunta errada. Eu que não dei conta. Mas que felicidade você está me fazendo. Você é tão importante para mim, tudo para você é importante. Eu vou procurar a melhor resposta para te dar. Se eu não dou conta, eu vou te encaminhar, vou comprar o livro da Cida, ligar para ela. Isso. Gente, dá caminhos, dá caminhos e possibilidades. Mas é muito bom que os pais admitam que é uma dificuldade. E que está tudo bem. Exatamente. Porque essa transparência favorece a intimidade. Não, é o vínculo, menina. É isso, assim, gente... Quando for responder, pensa, eu vou fortalecer o vínculo ou eu vou quebrar? Porque aí, gente, o coração de vocês vão saber o que é que vocês têm que falar na hora. Até verdade. Porque se eu pego a confiança nos pais, eu posso confiar em qualquer pessoa sedutora. Sim, eu posso confiar em qualquer pessoa sedutora que é perigosa. Mas a gente acha, eu não falo para proteger, você está deixando seu filho muito mais vulnerável. Ô Cida, vou trazer mais um ponto interessante. Isso, como você fala, de levar para as escolas, como é importante também a escola ter o seu papel, porque as crianças, os jovens também poderem falar um com o outro, isso também é importante.
Não, e a segunda escola que nós temos é a nossa escola. Sim. É aonde que a gente vai socializar, onde que nós vamos conviver com pessoas de valores diferentes, de crenças diferentes, de realidades diferentes. É onde que vai flexibilizar o nosso modelo que vem da família. Mas eu tenho que ficar chocada se meu filho de 10 anos estiver conversando com outro amigo sobre esse assunto? Lógico que não. Lógico que não. É assim, é só a gente... Põe, gente, como referência, a minha escola foi péssima, a história nos limitou. Uma mãe me ligou apavoradíssima, falando assim, Cida, não acredito que minha filha de 4 anos virou para mim e falou assim, mamãe, por que quando eu vejo um casal namorando, minha borboletinha pisca? Ó, que coisa linda! A mãe pelos cabelos, eu falei, pisca porque tá viva bem ainda. A educação, a cultura não foi lá não e cortou. Ainda. Não cortou a asa dessa borboleta. Nunca mais ela vai voar do jeito que ela nasceu. Mas é para os pais, né? A outra me falou a mesma coisa. Cida, minha filha me perguntou, mamãe, por que quando eu vejo um casal namorando, meu coraçãozinho bate lá embaixo? Oh, que coisa linda, gente. E eu falei, olha... Imagina se ela tivesse falado com você assim, mamãe, por que eu vejo um casal namorando, meu coraçãozinho bate mais depressa? Você ia achar lindo, ia contar para todo mundo, mas lá embaixo não pode, né? Então, tudo que está ligado à sexualidade e principalmente ligado à criança é errado. Por isso que a gente tem que estudar a história, para a gente não condenar, né? Inclusive, até nesse livro traz também tudo a história do porquê que os pais não falam sobre isso. Gente, eu acho assim, não é porque eu escrevi, mas assim, no Brasil, esse livro é um dos livros mais completos, porque tem livro que trabalha com abuso, tem outro que trabalha com gênero, outro trabalha com puberdade. Esse aí eu pus tudo Eu observei uma coisa no seu livro que eu achei muito interessante. Muitas vezes, na maioria das vezes, as educações sexuais, elas fazem uma educação técnica, você falou um pouco de reprodução, etc., ou fazem uma educação sexual para uma não sensualidade, por uma mínima possibilidade de eros. Sim. Okay? E no seu livro eu vejo que você traz a informação e dá a permissão para a persistência da sensualidade, né? Que não tem nada a ver com pornografia, é diferente. Né? A criança é naturalmente sensual. Naturalmente. E o perigo dos adultos não resolvidos está aí, né? O perigo não é da criança. Com certeza. É do adulto mal resolvido. Com certeza. Então, no seu livro tem um ponto a mais de tudo que eu já li na minha vida, que é a não esfriamento da sensualidade. Ou seja, a sensualidade faz parte da natureza humana e ela é importantíssima, né? Ela gera o afeto, gera uma série de coisas boas. Então é preciso que se preserve, né? E a sensualidade é uma coisa animal. Um cavalo, né? Tem sensualidade. Ou uma cena que passa no cinema de uma leoa e um leão transando, tem um tipo de tapinha que o leão dá, aquilo tem uma sensualidade, não tem nada de errado em perceber aquilo. E a criança percebe. E os pais, o que é isso? Né? Tem algo de errado aí. Não é? Mas é verdade. Então, o teu livro traz uma concepção que eu acho que ela é um ponto além de tudo que eu já li. E olha que eu li muito sobre esse assunto. Eu acho interessante porque, assim, o que eu falo para os pais? Né, assim, eu acho que esse livro, e eu tenho o meu curso que chama Soltando os Grilos com os Filhos, que é isso tudo que eu estou falando para vocês, bem assim, passo a passo, porque como eu tenho certeza, né, que quase todo mundo teve uma educação que não nos ajudou, né, ter essa visão desse cuidado em relação à sexualidade, à educação sexual, isso me traz muita angústia de pensar, gente, mas não é possível que daqui 20 anos os meninos estão sofrendo pelas mesmas coisas que nós sofremos até hoje. Com todas as possibilidades que nós temos hoje, né? Mas eu defendo que a pergunta para a criança tem que ter 3 elementos. Primeiro, a verdade, em cima da ciência. Segundo, o afeto, porque eu acho que o afeto, nós nos tornamos humanos pelo afeto. O afeto. Né? E para a criança é essencial ela saber que ela foi desejada. Todos os filhos, independentemente do que aconteceu, deveria acreditar que eles foram desejados. Isso ia fazer uma diferença enorme na nossa vida, né? E o terceiro é você usar elementos que façam parte do dia a dia da criança. É fazer uma adaptação. Ah, Cida, mas você estudou.
Falei, gente, eu estudei, mas eu sou muito mais dentro do que eu vivi na minha casa do que a escola. Porque um monte de gente estudou também e mesmo assim não tem esse olhar. E a relação é entre vocês, né? Pais e filhos. Ninguém mais no mundo conhece seu filho melhor do que você. Ninguém no mundo conhece o pai melhor do que seu filho. Então, a relação de vocês é a coisa mais importante. Então, o vínculo é a coisa mais importante. Mas essa coisa do estudou, isso é muito importante, que tem muita gente que usa a ciência para a não sexualidade. Sim. Há pouco tempo atrás, criaram a questão da juíza de futebol aqui no Brasil. E aí tinha uns caras cientistas que diziam, a mulher enxerga mais perto, não enxerga longe e vai ser uma péssima juíza. Aquilo era preconceito usando a ciência. Não é verdade? Sim. Então a gente tem que ficar muito atento com o mau uso do conhecimento científico. Eu acho que assim mesmo está certo. Que bom que você colocou isso. Porque eu acho que mesmo em relação à ciência, a gente tem que ter esse olhar sempre assim, peraí, deixa eu ver. Não tem que engolir tudo, né? Porque assim, se você pensa, Idade Média, masturbação foi motivo de tortura e de morte de milhares de mulheres e homens. Hoje é um recurso que a gente usa para trabalhar a disfunção sexual praticamente todas. Inclusive, diminui a possibilidade de câncer de próstata. Com certeza, com certeza. Isso. E é o caminho. Se a nossa liberdade, autonomia sexual é a partir do próprio conhecimento, bem, se você não se conhecer, não tocar seu corpo, não ver, não perceber como que é, você vai delegar o seu prazer para o outro, né? E aí, então, não reclama, né? E como você falou, isso inclusive está nessa natureza da vida da criança, no interesse, no prazer. Descoberta. E assim como os pais se relacionam com isso, né? Tudo. No prazer de viver, no prazer da alegria. O prazer da curiosidade. Sim, da descoberta, não é? Porque, olha, por exemplo, uma criança, um bebê que descobre a mão, um bebê que descobre o pé, quanto tempo fica brincando com o pé? Quanto tempo leva na boca e todo mundo olha, descobriu o pé, descobriu a mãozinha, mas na hora que descobre o genital, você não pode pôr a mão, você não pode ver, você não pode tocar, você não pode comparar, porque aí agora já é errado. E para a criança, ela não sabe. Nós é que colocamos que o lá embaixo, né? Porque ainda para as meninas, muitas vezes nem nome não tem. Tira a mão daí, para de mexer aí embaixo, né? Então é como se, principalmente para a mulher, se a vulva, a vagina não fizesse parte, fosse a parte. Uhum. E é isso que a maioria das mulheres levam e sofrem e se limitam e empobrece a vida inteira. Condena, né? Ô Cida, e esse livro, ele é para o pai ler, ele é para criança, para o jovem ler, o que você sugere? Eu sugiro que os pais comprem, leem primeiro para ter uma intimidade com a linguagem, ver se é isso mesmo, como que tocou, quais são os seus valores. E se vocês tiverem o privilégio de ler esse livro junto com seus filhos, bem, é momento mágico pro resto da vida. Aí é uma troca bem interessante. Eu acho assim, garantiu a confiança na sexualidade, eu acho muito difícil esconder alguma coisa de você. E a partir de que idade a criança pode ver esse livro, junto com os pais? Olha, esse livro tem pergunta de crianças de 6 até 11, 12 anos. Agora, cada filho tem um momento. Que aí a última pergunta, quando que eu devo falar? Só para a gente fechar. O que a literatura fala? Espera seu filho perguntar. Eu não comungo com isso, gente. Uhum. Eu acho que não precisa falar de relação sexual. Não é isso. Sexualidade, você falar de tudo. Você falar de carinho, de afeto, de troca, de assumir os sentimentos, de falar de puberdade, de falar de menstruação, de construir história bonita sobre isso. A relação sexual é um ponto de toda a beleza e a riqueza que a sexualidade é na nossa vida, né? Coloca a sexualidade como sinônimo de vida, que vocês vão começar a ver, falar, eu acho que tem mais coisas que a gente aborda,
né? Porque até para uma relação sexual ser prazerosa, eu tenho que ter pré-requisito. Uma pessoa que não dá conta de falar sentimento, que não dá conta de fazer um elogio, que não dá conta de tocar, não dá conta de receber toque bem, a relação sexual vai ser muito pobre. E isso é antes. Então, antes de olhar uma pessoa e desejar, eu tenho que ter tido o privilégio de amar, de descobrir um monte de prazeres, de ter um monte de amores na nossa vida, né? Pelo pai, pelo colega, bichinho de estimação, fazer festa para a vida, né? Amar a vida. Amar a vida. Claro. E mais uma pergunta. Meu filho tem 16 anos. Eu nunca consegui falar nada sobre isso. Tá e agora? hora. Passou o tempo? O ideal é começar no começo, porque os meninos, as crianças, os pais ocupam o lugar de referência. Quero mostrar para o papai o gol que eu fiz, o cartão e etc. Entrou na adolescência, assim, tira na pinça, põe aqui e a turma entra. E esse distanciamento é importante. Fica para o próximo podcast. Ok. Mas não falei nada. Está na hora de voltar. Tá em tempo. Tá na hora de resgatar. Sempre tempo. Abre o coração. Essa coisa que fala que pai não tem que ser amigo de filho, eu não confio nisso, é balela. Gente, o que vai fazer os nossos filhos voltarem para nossas casas na hora que eles não tiverem mais medo e não precisar do nosso dinheiro? É a admiração, é o vínculo. Sim. Então, pronto, é aí, é de gente. Falar, meu filho, olha, nunca conversei com você, mas agora eu quero. Eu tô aqui. Vão dividir, conta comigo, né? E espera, não espera que vai, ele pode te dar um abraço e chorar, mas pode falar, pai, o que é isso? Você vai comendo pelas beiradas, você vai devagar. Mas o importante é de saber, eu acho que é nós adultos, se os nossos pais chegassem na idade que a gente está hoje e falassem, eu quero a partir de agora, isso ia nos tocar. Por que não vai tocar um menino de 16, 17 anos? Eu acho que a vista... afeto, gente, é afeto. A vida tem que ser vista como um filme, não como uma sequência de slides, entende? Sim. Então... Sim. E o bonito é que a gente erra e a gente pode refazer, a gente pode pedir desculpa, a gente pode chorar junto, a gente pode rir junto, né? E você vê que a gente fala isso, a gente fica até emocionada aqui, minha filha, eu tô com um monte de d'água. Beleza, obrigado, Cida. Então, Cida, obrigada por mais esse podcast com tanto conhecimento. A gente vai ter o link do livro aqui embaixo nas informações. E é isso, gente. Se abrir para o conhecimento, abrir o coração, ouvir o coração e levar as informações para o filho. Obrigada. Gente, olha, só para completar, os meus livros normalmente são vendidos no meu site, que é www.cidalopes.com.br. O meu Instagram é Cida Lopes Sexóloga. Vocês podem mandar direto o que eu puder fazer. Não se sintam sozinhos. O que eu puder fazer para ajudar a vida dos seus, vocês podem contar. E tem o curso Soltando os Grilos com os Filhos, que ainda tem mais um monte de coisas que não deu tempo de eu falar. E que aí, assim, eu acho que o livro é o manual para os meninos, porque, assim, 70% da pergunta dos meninos estão aí. Mas a gente precisa de estar preparado para receber essa pergunta, né? De saber como acolhe, né? E cuidar da gente, né? É verdade. Acolher a gente no limite, nas nossas inseguranças. Eu não estou aqui para pôr mais culpa, porque eu acho que isso a gente... Não, é para a gente trazer leveza. Para ter a informação e ter leveza. O objetivo da Universidade de Paz é levar leveza para os pais. Sim, para acabar com a coisa minha palavra de ordem é leveza. Pode... É um direito poder ter esse conhecimento e poder aplicá-lo, não é obrigação. Todo pai quer acertar, gente. Todo não, né? Mas quase todo mundo quer acertar. Né? É verdade. Então, e muitas vezes faz, ou adia, ou recua, ou xinga, ou briga, ou assusta, muito mais porque não sabe o que é que vai colocar. Né? E por isso que a gente tem a Universidade de Paz, exatamente trazendo tanta informação. Nossa, eu acho que isso faz uma diferença, né? Validar o sofrimento, acolher todo mundo, eu acho que é o mais importante. Beleza. Ok, obrigada. Beijo para todo mundo, mais uma vez, obrigada pelo convite. Sempre que eu vier a São Paulo, eu falo e a gente grava mais. Sim, beleza. Ótimo.